Só dos mãos com a paz do Senhor, amém? Meus queridos irmãos, vamos neste momento colocarmos em pé, vamos estar fazendo mais uma oração, iniciando o nosso culto. Nessa noite cremos que Deus tem algo muito especial preparado para nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, também neste momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença, por mais essa oportunidade que nós estamos reunidos, Senhor Deus, em Sua casa, para prestar o nosso culto de louvor, o nosso culto de adoração a Ti. Pai querido, Deus Santo, nós queremos neste momento Te pedir que a Tua presença, o Teu Santo Espírito, esteja no meio de nós durante esse culto, falando aos nossos corações. Tu sabes as necessidades de cada um, Senhor Deus, que está neste momento, elevando a Ti essa oração, Pai. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e fala conosco, porque nós somos necessitados em ouvir a Sua voz. E assim nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Vamos neste momento estar louvando ao Senhor Jesus com o hino de um dos hinos da nossa harpa cristã. Eu vou solicitar aqui a ajuda do nosso diácono, irmão Paulinho, que estará louvando ao Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos estar louvando junto, irmãos, o hino de número 434. A Teus pés, ó Jesus Cristo. A Teus pés, ó Jesus Cristo, Tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A Teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois Tua mão fiel e eterna nem me salvo do temor. A Teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante Teu poder consolador. A Teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto Teu amor. Em Teus olhos a doçura, em Teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a Tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. A Teus pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal. A Teus pés encontro abrigo
Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, vamos colocar em pé neste momento, convidar aqui o diácono, nosso irmão Nicodemos. Ele estará fazendo aqui a leitura oficial do culto dessa noite, seguida de uma oração. Os irmãos que estão aqui em nosso templo, que tem algum pedido, irmãos, especial de oração, os irmãos que estão em casa, que desejam fazer o seu pedido de oração, aí tem um número do nosso WhatsApp, os irmãos que estão aqui na igreja vão ali na nossa portaria. Ao final do culto nós estaremos fazendo uma oração por todos esses pedidos, amém? Nosso irmão Nicodemos. Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Abramos a nossa Bíblia, irmãos, em João. Obrigado. Abramos a nossa Bíblia em João 14. João 14, a partir do versículo 1. João 14, a partir do verso 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Apenas esses versículos da palavra de Deus para a nossa meditação. Que Deus venha falar no coração de cada um através de sua palavra. Oremos. Altíssimo, soberano Deus, eterno Pai, como é bom estar aqui na tua casa, na tua presença, para louvar e bendizer o teu santo nome. Que nesta noite vidas sejam alcançadas, Senhor Jesus, através da tua palavra, através dos louvores, pois nós, Senhor, pedimos a tua presença, Senhor Jesus, e as tuas bênçãos sobre a vida daqueles, Senhor Jesus, que estão nos assistindo e daqueles também que aqui está presente. Senhor Jesus, fala, Senhor Jesus, através da tua palavra no coração de cada um, conforme a necessidade dos teus servos e dos ouvintes, Pai. Por isso pedimos, Senhor Jesus, põe tuas mãos e precisamos da tua proteção, pois nós precisamos de ti. É o que eu peço e agradeço no teu nome. Amém. Amém. Os irmãos podem permanecer em pé neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus juntamente com a nossa equipe de louvor. Você tem a liberdade neste momento de bendizer e adorar o nome santo do Senhor. Esse nome que é nome sobre todos os nomes, sobre todos os reinos da terra. Ele está no meio de nós nessa noite. E onde está a presença do Senhor, a abundância de alegria. Glórias a Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus. A igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o nome santo de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, juntamente conosco. Amém, igreja? Amém.
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
do Senhor nessa noite, aleluia, amém, glórias a Jesus. O salmista Davi escreve esse Salmo 27: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O salmista Davi ainda diz no verso 3: ainda que um exército me cercasse, ainda que todos os problemas do mundo estivessem contra mim, o meu coração não temeria, porque nós sabemos em quem nós podemos confiar, aleluia, e Ele está no meio de nós nessa noite, glórias a Deus. Meus irmãos, eu convido a você a abrir a sua Bíblia neste momento. Vamos estar fazendo a leitura de conscientização concernente às nossas contribuições na casa do Senhor. No livro de Provérbios, uma passagem bem conhecida de todos nós, do povo de Deus, Provérbios capítulo 3, você pode até saber de cor, né? Mas é importante nós relembrarmos, nós meditarmos na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 3, e o versículo 9 e o versículo 10. Nós estaremos lendo esses dois versículos. Você que encontrou pode confirmar com um amém? Diz assim a palavra de Deus: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda, de toda a tua renda, e se encherão seus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Neste momento, meus irmãos, é um momento oportuno no qual nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Nós somos ensinados a respeito de entregar o nosso melhor para Deus, o nosso melhor culto, a nossa melhor oferta. E nem sempre, irmãos, é natural o ser humano ligar o melhor com quantidade, mas o melhor que Deus requer de nós não é a quantidade, mas assim a qualidade com aquilo que nós fazemos. E a pergunta que Deus faz, o Espírito Santo faz ao nosso coração nessa noite: o que é que você tem de melhor para entregar a Deus? Isso, Deus não está falando de quantidade, mas de qualidade. É bem verdade que a quantidade precede a qualidade. Se algo é muito bom, isso pode vir também em grande quantidade. Mas no ofertar de Deus também na casa do Senhor, se você tem uma grande quantidade e queira contribuir com o Senhor, glórias a Deus, mas que isso seja do seu coração, que você honre ao Senhor. E a palavra de Deus diz que quando você honra ao Senhor com as suas primícias, com o que você tem de melhor, Deus irá encher o seu celeiro, mas sabendo que isso tem que vir de forma sincera, sacrifício sincero do seu coração, seguindo aquilo que Paulo já nos ensinou. Nós devemos fazer de forma voluntária, não por força, por religiosidade, mas porque nós somos agradecidos ao Senhor. Amém? Você que vai ofertar na casa do Senhor neste momento, curve sua cabeça, nós vamos estar orando, entregando ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai, neste momento, para entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas na Tua casa. Abençoa, Deus, ó Pai, aqueles que irão ofertar. Também, Deus, aqueles que neste momento estão impedidos por alguma circunstância financeira, seja ela qual for. Dê, Senhor Deus, condições para os Teus filhos, para que possam também contribuir com o Teu reino, Pai. Abençoa, Deus, a Tua igreja, a manutenção dessa obra, Pai, que possamos prosseguir, Senhor Deus, fazendo sempre o melhor. E que vamos, neste momento, Senhor Deus, entregar aquilo que nós trouxemos de melhor, Deus, para Te ofertar, Pai. Receba as nossas ofertas, ó Pai. Assim nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui à nossa direita, à esquerda, os irmãos já sabem, temos as nossas salvas. Os irmãos que estão em casa queiram contribuir, temos as nossas contas bancárias, o Pix, que é o número do CNPJ da nossa igreja. Mas façamos isso com alegria, enquanto o nosso irmão diácono Paulo Kitt estará louvando ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, por este culto que estamos servindo ao Senhor. Nesse momento, você que está na sua casa, se você ainda tem alguma dúvida em seu coração a respeito de que Deus, Ele te conhece,
Ele sabe que você existe ou de que você tem algum valor. Saiba que Cristo pagou um grande preço pela tua vida. E Ele quer que você saiba que Ele te ama e Ele te quer bem. Então não perca a oportunidade de buscar o Senhor. Abra o teu coração. Ajuda quem não lhe pede. Esse é o coração que queima. Arde o fogo do amor. Faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa. Não pensou nenhum segundo. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o coração valente, que explodiu lá na cruz. E ele continua quente, e está no peito de Jesus. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. O amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de você. Aleluia! Esse é o coração valente, ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Esse é o coração que queima, arde o fogo do amor. Faz o triste ficar contente e traz paz ao seu coração. Foi a morte por minha causa. Não pensou nenhum segundo. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer
Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o coração valente, que explodiu lá na cruz. E ele continua quente, e está no peito de Jesus. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos colocar em pé neste momento. Vamos estar recebendo aqui com alegria o presbítero, nosso irmão Wagner, que nessa noite é o ministrante, estará ministrando a palavra de Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, aproveitando que estamos em pé e nós temos o bom costume, em sinal de reverência à palavra do Senhor, aproveitarmos que estamos assim, quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 6 e o verso 1. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito, ou a sua glória, enchia o templo. Amém. Podem sentar. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor. Também aos nossos amigos e irmãos que estão em seus lares, que estão com o coração aberto, voltados para continuar recebendo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida nesta noite. Irmãos, eu gostaria de falar nos minutos que nos é concedido, que não são poucos, sobre esse texto tão conhecido pelos irmãos, mas o Espírito Santo, ele sempre, nos mostra o quanto a palavra de Deus ela é nova e sempre nos traz uma mensagem um pouco diferente do que um dia nós já ouvimos. Mas que eu queria falar sobre nós sermos impactados por Deus. É uma palavra muito usual, hoje, você ser impactado, receber algo que veio ao seu encontro, E quando nós lemos este texto bíblico, nós encontramos um profeta Isaías, que assim como nós, foi impactado com o encontro, ou por que não dizer, com a glória do Senhor. Nós lemos aqui no versículo 1, que fala no ano em que morreu o rei Uzias. E nós sabemos, irmãos, que o rei Uzias foi um rei de Israel, e ele foi um grande rei para o povo de Israel. Foi muito poderoso, teve muito sucesso no seu reinado, mas, irmãos, no final da sua vida, quando tudo parecia que rumava-se para ele fechar, o seu período de reinado de forma esplêndida, ele ele começou a agir de forma errônea, e ele permitiu, irmãos, que algo subisse em seu coração, que é muito comum hoje ainda subir ao coração das pessoas,
principalmente aquelas que estão em ascensão ou quando são reconhecidas por grandes atos e feitos, né? Ela começou a se tornar-se soberba. Ela encheu o coração de soberba, irmãos. E infelizmente isso lhe trouxe graves consequências, ao ponto dele ser acometido de uma doença, né? A lepra, que até então na época era uma das doenças que ela apenas não trazia um problema de ordem física, mas também ela tinha consequências na vida social, na vida emocional das pessoas. E o que aconteceu que a lepra na Bíblia ela é reconhecida como símbolo do pecado. Quando lemos na Bíblia, a gente se depara com a lepra, ela muito está associada com a condição espiritual que uma pessoa possa estar vivendo. E o rei Uzias, irmãos, infelizmente nos últimos anos, no período do seu reinado, se encontrou assim, doente, leproso e, infelizmente, com o coração cheio de soberba, né? Mas diz que, infelizmente, chegando o final da vida dele, parece que deu-se início um novo momento na vida de outro. O texto diz, ele inicia bem assim, no ano que morreu o rei Uzias. É um marco, né, para esse capítulo 6, e principalmente para a vida desse personagem, Isaías, porque no dia em que morreu o rei Uzias, diz o texto bíblico, eu vi o Senhor. Se nós estamos associando, e não é à toa que esse versículo, irmãos, ele faz essa relação da morte de Uzias e com o momento em que vê o Senhor, porque dá a entender que aqui o profeta, ele vivia, né, em um momento debaixo daquele reinado, debaixo daquelas ordens, e parece que ele vivia meio influenciado. Ele vivia talvez ali debaixo das ordenanças do rei, e para não contrariá-lo, ele talvez aceitava, né, algumas propostas que ali era posta, que era apresentada. Mas no dia em que morreu o rei Uzias, né, podemos dizer que o pecado ele foi removido, porque a partir desse momento Isaías ele viu a glória do Senhor. Ele apenas começa a ver a glória do Senhor a partir do momento em que o pecado é removido, que o agente que promovia o pecado, infelizmente, veio a falecer. E aí, irmãos, uma grande pergunta começa a se fazer para nós, né? Na nossa geração, para nós individualmente, para a nossa família, para a minha vida. O que pode, de repente, estar impedindo a mim e a você, de nós, irmãos, sermos impactados pelo poder de Deus? O que pode estar impedindo, irmãos, na nossa vida, para que o mover espiritual da parte de Deus aconteça dentro de nós, não é? O que é necessário nós removermos para vermos a glória do Senhor? É bem verdade, irmãos, que muitas pessoas desfrutam deste benefício, desfrutam desse momento de ver a glória do Senhor. Mas, irmãos, assim como foi com Isaías, pode ser que isso esteja acontecendo de uma forma talvez não tão plena, mas talvez parcial, de nós não estarmos vendo, sentindo e vivenciando a glória de Deus na sua vida. E aí, neste momento, eu, você, meu amigo, irmão que está em casa, nós que aqui estamos reunidos na casa do Senhor, aí é um momento de autoanálise, porque nós não podemos analisar a ninguém, não é? Mas nós sim sabemos o que pode nos estar impedindo de nós vislumbrarmos, irmãos, a glória do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da nossa família.
Diz nesse texto que Isaías viu. Eu vi ao Senhor. Nós começamos a perceber que Isaías começa, irmãos, ter uma experiência espiritual. Até então ele estava habituado a ver o rei, o símbolo do pecado, o símbolo daquela iniquidade, um rei doente, um reinado doente. Mas diz que quando aquele rei faleceu, quando foi removido o agente que promovia o erro, o pecado, ele teve a sua experiência espiritual. Ele experimentou, irmãos, a visão ao ponto de dizer: eu vi ao Senhor. E eu vi ao Senhor, irmãos, tem muitos significados, tem muitos entendimentos, né? Isaías, ele viu realmente ao Senhor. Uma visão como eu vejo a vocês e vocês a mim. Mas tem algo a mais, irmãos, a experiência de ver o Senhor. Nós estamos aqui, homens mortais, com as mesmas condições, as mesmas, podemos dizer, habilidades e condições que Isaías tinha fisicamente, de ouvir, de ver. Mas Isaías teve a oportunidade de ver algo espiritual. E o bom é sabermos que as coisas espirituais, elas ainda existem, e elas ainda se revelam, e elas ainda se mostram para aquele que de repente percebe que consegue remover aquilo que lhe impede de ver as benéficas espirituais. Mas uma coisa, irmãos, é importante: eu vi. Ele não diz nós vimos. Ele diz eu vi. Aquela experiência, irmãos, dos outros não servia para Isaías. Talvez muitas pessoas naquele momento também já haviam visto o Senhor, já haviam experimentado ver o Senhor. Só que a experiência dos outros, irmãos, é muito bom em ouvi-las. Elas até nos alegram. Mas as experiências dos outros, irmãos, não marcam a nossa vida, não impactam plenamente a nossa vida. Precisamos ter e viver as nossas próprias experiências. Assim como temos as nossas próprias lutas, os nossos próprios desafios, nós precisamos ter as nossas próprias experiências. Não dá, irmãos, para ficar a vida toda, né, se apegando a alguém, ou aguardando em alguém. Deus, ele permitiu Isaías ter a sua experiência. E nós estamos vivendo dias, momentos, principalmente no que se fala da vida cristã, do contexto histórico cristão, em que muitas pessoas tiveram as suas experiências em suas gerações. Mas estamos vivendo um momento hoje, um momento de grande desafio, em que esta geração, que aqui está, ela precisa também ser marcada, irmãos, com a sua experiência com Deus. Porque não dá para viver uma vida, irmãos, um relacionamento superficial com Deus. Não dá, irmãos. Deus, ele quer um relacionamento profundo. Ele quer um relacionamento sério. Com Deus realmente é para casar. Com Deus realmente é para ter uma vida duradoura. Não dá para ter, irmãos, um relacionamento superficial. E nós, irmãos, encontramos na Bíblia, em alguns momentos, situações parecidas. Lá em Juízes, no capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 10, traz duas situações. Diz o versículo 7 de Juízes: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Mas olha o versículo 10: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outras gerações após eles se levantou, que
que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Nós temos uma responsabilidade de que a geração que está hoje, ela seja marcada, irmãos, com a presença do Espírito Santo, que seja impactada, irmãos, com a experiência e o poder de Deus. Irmãos, geração que não tem experiência com Deus, cristão ou pessoa que não estreita o relacionamento com Deus, irmãos, ela passa muitas vezes a ser escrava do pecado. Assim como Isaías, ele não vivia uma experiência com Deus, ele vivia escravo de um rei pecador, de um rei iníquo. Mas quando o pecado foi removido, quando aquele líder iníquo foi tirado, ele então teve uma experiência espiritual com o Senhor. Os profetas da Bíblia tiveram várias experiências, mas cada um teve a sua experiência. Mas uma coisa é certa, a fonte era a mesma. Se nós perguntarmos para os nossos irmãos, os nossos anciãos da igreja, para que eles possam relatar as suas experiências com Deus, nós iremos ficar realmente maravilhados por coisas que aconteceram ao longo da sua vida cristã. E nós não podemos deixar isto parar, terminar, ou ser reduzido ou aniquilado. Nós precisamos ser um agente, irmãos, que venha promover a experiência com Deus. Deus ainda continua o mesmo, a fonte continua a mesma, a despensa continua aberta, os céus continuam abertos. Nós precisamos levantar a cabeça, como Isaías, e nós vermos o Senhor. Diz que Isaías, irmãos, viu o Senhor. E às vezes, irmãos, nós queremos ver o Senhor, mas nem sempre é o Senhor apresentado como Isaías. Ele diz: eu vi o Senhor sobre um alto e sublime trono, e sua glória enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, e com cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uma para o outro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A mudança na vida de Isaías não foi marcada por um Deus que estava ali, concedendo bênçãos para as pessoas, não. A mudança e o impacto na vida de Isaías foi ele ter a visão de um Deus adorado, de um Deus glorificado. Quando ele via os anjos glorificando ao Senhor, quando ele via a reverência dos anjos e voando de um lado para o outro, e quando ele via a glória de Deus enchendo o templo, foi o que marcou a vida de Isaías, para ele ser impactado ao ponto de mudar a sua vida. O que muda a vida das pessoas, irmãos, não é as bênçãos materiais. O que muda a vida das pessoas não apenas bênçãos da saúde. O que impacta a vida da pessoa, irmãos, é ter visão das coisas espirituais, é ver a glória do Senhor, é ver um Deus adorado ao Senhor, é ver a reverência a este Deus. Isso impacta as pessoas. Diz o texto bíblico que isso, irmãos, a experiência, ela traz consequências. Alguém que já foi impactado com o Senhor, ou teve um encontro, um momento muito especial com Deus, fique certo, essa pessoa nunca será mais a mesma. Se você desfrutar e buscar experiências com Deus, Deus ele vai se apresentar a você. E fique certo que as experiências que você tiver com Deus, elas vão trazer consequências, assim como trouxe na vida de Isaías. Diz o texto bíblico
que a partir do momento que ele viu ao Senhor, né, ele começou a perceber e a vivenciar as consequências. Ele nunca mais foi a mesma pessoa, porque coisas aconteceram. Primeiro, ele diz aqui no versículo 5: ai de mim que vou perecendo. A primeira consequência, Isaías entendeu: como eu estou. O encontro com Deus te traz uma percepção de como você está em relação a Ele. Isaías, quando ele viu aquilo tudo, aquele esplendor, aquela glória, aquele milagre diante dos seus olhos, ele começa a olhar para ele, e ele diz: olha, ai de mim, que vou perecendo, ou seja, como eu estou. Ele começa a perceber e entender que a vida que ele estava levando não estava adequada, não era mais adequada em relação a Deus, que ele precisava em breve de uma mudança. E assim é na nossa vida, irmãos. Nós precisamos saber como nós estamos. Nós precisamos entender, e às vezes nós não conseguimos perceber isso. Então, como é possível entender como eu estou, se eu não consigo enxergar? É você se permitir de ter um encontro com Deus. É você se permitir de que a glória de Deus, ela apareça na sua vida. Porque quando isso resplandecer, quando essa luz chegar a você, você começa a perceber como você está. Porque até então, a gente não consegue enxergar e achamos que estamos bem. Mas nem sempre estamos. Assim era Isaías. Estava no templo, mas não sabia como estava. Mas quando viu a glória do Deus do templo, ele entendeu: como eu estou. Eu preciso de mudança. Depois ele diz ainda, né? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, irmãos. Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele entende agora: quem sou eu? Primeiro ele diz como eu estou. Agora ele diz quem sou eu. Agora ele tem um raio-x da vida dele. E agora ele começa a perceber que o que ele falava, o que ele praticava, as palavras que saíam da sua boca, não eram palavras de edificação, mas eram talvez palavras de maldição, talvez eram até palavras de lascívia, talvez eram até palavras erradas, palavras de mentira. Mas ele disse agora: porque eu sou um homem de impuros lábios. Ele reconhece agora quem ele é. A grande pergunta, né, que até a filosofia diz é: quem sou eu? Porque nós muitas vezes não nos conhecemos. Mas se nós nos colocarmos diante de um Deus que nos formou, que disse para Jeremias: Jeremias, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, antes que foi te formado, eu já havia te escolhido, te nomeado como profeta. Se nós nos permitirmos o relacionamento e ser impactado com Deus, nós iremos entender primeiro quem somos nós. E ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo agora: quem está à minha volta? Com quem eu tenho convivido? Quem são as minhas amizades? Quem são as pessoas que me cercam? Como eu sou e me relaciono com elas? Tudo isso veio à luz, irmãos, no momento de um encontro com Deus, porque a mudança e o impacto com Deus, ele é radical mesmo.
É num culto como este, é você na sua casa ouvindo esta mensagem, quando você é impactado pela presença do Senhor, imediatamente você consegue entender como você está, quem você é, quem está do seu lado, e você percebe, nossa, eu estava tão fora do caminho, tão fora do trajeto, eu preciso mudar. Aleluia. Mas, irmãos, uma pessoa que é impactada pelo poder de Deus, ela não tem receio, irmãos, de entender as suas fragilidades, o seu erro, as suas, podemos dizer, o seu pecado. Não, mas ela está disposta a viver uma vida de confissão. O impacto com Deus nos leva a nós, irmãos, confidenciarmos, a confessarmos os nossos pecados e erros diante do Senhor. E o bom é saber, irmãos, que Deus está ali pronto, irmãos, para mudar a nossa vida. Porque no versículo diz, o versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Hoje, irmãos, o pecado da humanidade, ele não precisa mais ser, irmãos, talvez como aquela visão, com uma tenaz, uma brasa do altar. Mas hoje o pecado, irmãos, ele é purificado através do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que foi ali vertido na cruz, irmãos, de forma imaculada, sem erro e sem pecado, irmãos. Lá em 1 João, abra sua Bíblia comigo, irmãos, já estamos terminando, no capítulo 1, e o versículo 7 de João, quero que você acompanhe comigo, essa leitura diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A confissão, irmãos, o andar com Deus, leva à purificação. Quem é impactado com Deus, irmãos, vive uma vida de triunfo, queridos irmãos. Porque a palavra de Deus, ela diz aqui em Provérbios, abra comigo a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Isso mesmo. Aqui, 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia, glória a Deus. A vida, irmão, de confissão gera purificação. Aquele que confessa e deixa, irmãos, tem uma vida de vitória. Aí está aqui o segredo da prosperidade tão buscada, queridos irmãos. É nós andarmos na luz e buscarmos ao Senhor e deixarmos todo o erro e todo o pecado. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Deus, irmãos, Ele fala de várias maneiras para com o homem entender. Isaías, irmãos, ele teve essa experiência, porque foi a forma que Deus entendeu que seria impactante na vida dele, ao ponto de mudar a sua vida. Porque logo depois, irmãos, desta passagem, o Senhor, ele começa a fazer algumas perguntas, porque diz o Senhor no versículo 8, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim.
Irmãos, o impacto do poder de Deus na vida de uma pessoa, irmãos, faz com que esta pessoa, ela seja tocada pelo Espírito Santo, que ela desfrute das bênçãos de Deus, e que acima de tudo, irmãos, ela se torna pronta, irmãos, para atender o chamado do Senhor Deus. Irmãos, que nós possamos ser impactados pelo poder de Deus, que essa palavra ela venha de encontro a mim, a todos nós, e que saiamos aqui com uma certeza, irmãos, que Deus está interessado em nos abençoar, que Deus está interessado em se apresentar para nós, e que Ele é misericordioso para nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Irmãos, nesse momento quero convidar a você para se colocar em pé. Eu quero orar pela tua vida, mas antes eu quero perguntar a você que aqui está, bem como aquele que está no seu lar. Talvez você está mesmo na condição de Isaías, né? Alguma coisa te impede de você ver o Senhor. Mas nessa noite é uma noite de encontro, de libertação, é uma noite de você tomar uma decisão, é uma noite de você permitir, né, que o rei Uzias da sua vida morra, que o rei Uzias, aquilo que te impede, seja removido da sua vida. Por isso, eu quero te perguntar, se você quer receber a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, que você quer ser impactado pela presença do Senhor, se tornar uma nova pessoa, viver uma nova vida, e viver o de melhor, uma geração marcada, mas não pelas falhas, mas marcada pelo poder de Deus. O que eu devo fazer? Aí onde você está, feche os seus olhos, fechamos nossos olhos, e diga comigo aí no seu lar, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo em meu coração, como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, que possa ser removido, e permita-me nesse momento ver a tua glória. Fala comigo, Senhor, e eu quero me colocar à disposição para te servir e dar o meu melhor para ti e a tua obra. Assim, Pai, eu te agradeço por ter me recebido, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração de coração, se você me acompanhou junto de mente e alma, tenha certeza, você está já enquadrado e seu nome registrado no livro da vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Palavra essa vinda do céu aos nossos corações, palavra tão especial nas nossas vidas. Meus irmãos, nós já estamos por encerrar este culto, agradecido a Deus por tudo que Ele tem falado aos nossos corações. Estávamos necessitados de ouvir essa palavra, e vamos sair daqui impactados pela palavra de Deus, buscando mais e mais a sua presença. Meus irmãos, o nosso trabalho segue normalmente. No próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, nosso primeiro culto às 17h30 e o nosso segundo culto às 19 horas. Os irmãos que estão acompanhando em casa, os nossos amigos, você viu ao decorrer do culto, temos nossas igrejas em todos os bairros da cidade, praticamente em todas as regiões da cidade. Esteja conosco, tenho certeza que Deus tem muito mais para as suas vidas, amém? Meus irmãos, vamos colocar em pé neste momento, vamos fazer mais uma oração e assim estarmos despedindo nessa noite. Curva sua cabeça, oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este culto tão maravilhoso, por esse culto tão especial que o Senhor concedeste a nós nessa noite. Obrigado pelos louvores, Senhor Deus, que aqui foram entoados, pela sua palavra que veio, Senhor Deus, direto do seu trono, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós cremos que ela, Senhor Deus, dará o fruto em nossas vidas, ó Pai. Abençoa o teu povo também que está regressando ao seu lar, Pai. Nos leve em paz, nos dê uma noite abençoada de paz e descanso. Também um dia debaixo da tua graça, Pai. Abençoa os nossos amigos, irmãos também que aceitaram a Ti como o único e suficiente Salvador. Dê a eles, Senhor Deus, uma noite abençoada, Pai, que possamos juntos nessa fé seguir até a Tua volta gloriosa. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos,
Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, e juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.